Mais uma semana, mais um episódio do Turismo em Destaque, hoje dedicado à revisão em alta do crescimento da economia nacional por parte do Banco de Portugal e também ao que podemos esperar desta Páscoa turística. Já sabe que pode e deve participar na elaboração do Turismo em Destaque, colocando as suas perguntas ou sugerindo os temas a abordar através do e-mail programa turismoemdestaque@gmail.com. Vá lá, não se acanhe, venha daí comigo falar de turismo. No final da semana passada, fomos agradavelmente surpreendidos com uma boa notícia, que foi a revisão em alta das previsões do Banco de Portugal para o crescimento da nossa economia. E já agora vale a pena começar por recordar que inicialmente quer o Banco de Portugal, quer a Comissão Europeia, quer a própria OCDE previam que o crescimento da economia se situasse para o ano 2024 em 1,2%. Já o Governo, no Orçamento de Estado para 2024, apontava essa meta em 1,5% e o próprio Conselho de Finanças Públicas antecipava que a nossa economia ia crescer 1,6%. Ora, o que aconteceu agora foi que o Banco de Portugal reviu em alta estas suas previsões e estima que esse crescimento se situa na casa dos 2%. Contudo, se ela pode ou não, ou esse crescimento pode ou não vir a animar o turismo, é uma questão que de alguma forma está a preocupar a comunidade turística e isso foi visível pelas perguntas, pelos pedidos de esclarecimento, pelas mensagens que me foram remetidas sobretudo no último fim de semana sobre este tema e que me foram endereçados para o e-mail que está aqui a passar, programa turismoemdestaque@gmail.com. Aliás, aproveito a oportunidade para lhe dizer que pode usar e abusar deste endereço, foi para isso que ele foi criado, para que possa colocar as suas perguntas, para sugerir os temas a abordar e, portanto, não se esqueça, programa turismoemdestaque@gmail.com, a sua participação é muito, mas mesmo muito bem-vinda. Vejamos então o porquê do turismo estar a receber com alguma prudência esta, afinal, boa notícia. E, desde logo, vale a pena aqui referir que este crescimento decorre não apenas de um aumento global das exportações, que o Banco de Portugal estima que será em 2024 3,5%, em 2023 ele foi de 4,2%, mas sobretudo porque a componente de serviços, que é aquela que inclui o turismo, irá aumentar ou irá crescer 4%, o que significa que a procura externa continuará a subir, principalmente devido à atividade turística, ou seja, e numa linguagem mais simples, podemos dizer que o turismo neste ano, ou será mais um ano em que o turismo irá continuar a carregar às costas a economia nacional. Mas também há outro fator que motivou esta revisão em alta e esse fator foi o investimento, sobretudo aquele que irá decorrer de uma aceleração da aplicação dos fundos resultantes do PRR, do Plano de Recuperação e Resiliência, daí que o próprio Banco de Portugal preveja que o investimento público vai aumentar em 2024 cerca de 11%. A grande questão que se coloca perante todo este quadro é o turismo nacional ter consciência, por um lado, que estes bons indicadores estão muito dependentes da evolução da conjuntura geopolítica internacional e temos visto que ela ainda encerra muitas incertezas. Veja-se, por exemplo, a evolução das duas guerras que a todos mais nos preocupam, seja na Ucrânia, seja em Gaza, as inúmeras eleições que já tiveram lugar e vão continuar a ter lugar por esse mundo fora em variadíssimos países e, sobretudo, as consequências económicas que daí possam decorrer, mas também a consistência que o controle da inflação revelar, pois ele é decisivo para que quer a Reserva Federal Americana, quer o Banco Central Europeu possam vir a baixar as taxas de juros. E, portanto, como se vê, isto significa que estamos perante circunstâncias que são todas elas extremamente voláteis. A estes aspectos acresce ainda o facto de, na opinião do próprio Banco de Portugal, o nosso país beneficiar de ser percepcionado nos mercados emissores de fluxos turísticos como um destino muito seguro. Ora, por isto mesmo, é natural que a comunidade turística sinta um certo desconforto com esta afirmação, eu diria mesmo um arrepio na espinha, pois sabe que ela é errada, já que, como eu não me canso de sublinhar e dizer, a segurança nunca, mas nunca se deve promover e sempre se deve garantir, e esse garantir deve ser feito no recato. Ora, a chamada atenção para esta, entre aspas, vantagem é, perdoem-me a expressão mais popular, pôr-se a jeito, conforme, infelizmente, os anos mais recentes nos têm vindo a comprovar. É que quando falamos de segurança não estamos apenas a falar de terrorismo. Segurança é também precaver os incêndios e evitar que mais um ano tenhamos a nossa época alta turística a coincidir com aquilo que infelizmente eu já tive que batizar como a época dos fogos, mas também a ter os serviços de saúde
nomeadamente as urgências hospitalares a funcionarem em pleno, é não ter problemas com falta de água, é garantir uma sã convivência entre as comunidades locais e os turistas, é ter as forças de segurança e de proteção civil focadas nas suas missões e não em protesto. Por outro lado, também temos aqui a questão da execução do PRR, do Plano de Recuperação e Resiliência. É que nós no turismo estamos um pouco habituados a estas coisas e, como diz a sabedoria popular, de gato escaldado, a água fria tem medo. E, portanto, esta mudança do governo que estamos agora a assistir, fruto da conjuntura interna que estamos a atravessar, pode, de facto, levar a que o próximo governo, por melhor vontade, por mais depressa queira fazer as coisas, naturalmente vai revisitar todo o PRR e isso pode provocar demoras, pode provocar atrasos. Ora, demoras essas e atrasos esses que inevitavelmente vão acabar por se refletir na economia nacional. E, portanto, como se vê, tanto externa como internamente, ainda há muitos pontos de interrogação, ainda há muitos se's que naturalmente geram dúvidas e geram incertezas e daí também a apreensão da própria comunidade turística. Mas apesar de tudo isto e mantendo uma visão mais otimista sobre a evolução futura de todos estes fatores, eu tenho para mim que no caso das taxas de juros acabarem por efetivamente baixar em junho, isso vai acabar por confirmar as previsões que aqui tive a oportunidade de fazer para o ano de 2024 e que apontavam para um segundo semestre turístico francamente melhor do que o primeiro semestre, dado que esta medida da baixa das taxas de juros acabaria por impactar positivamente tanto nos nossos principais mercados emissores como no próprio mercado nacional, já que iria permitir aos consumidores maior poder de compra, isto é, maior disponibilidade para adquirirem produtos e serviços turísticos. Por tudo o que, ainda que telegraficamente tive a oportunidade de aqui referir, não posso terminar sem deixar aqui dois apelos ao novo governo. O primeiro apelo é para que, de uma vez por todas, trace uma estratégia de diversificação da economia nacional. E o segundo apelo, que decorre deste primeiro, é que, sabendo que essa estratégia e essa diversificação da economia vão demorar tempo, entretanto, reconheça a importância estratégica da atividade turística e demonstre essa mesma importância na sua composição orgânica, evidenciando-a, é que, como todos nós vimos e como sabemos, os próprios números do Banco de Portugal demonstram que sem turismo a nossa economia afunda-se. Esta pergunta do que é que podemos esperar do ponto de vista turístico da Páscoa é uma questão que recorrentemente me é colocada nesta altura do ano e, portanto, indo diretamente à resposta, eu sou da opinião que iremos ter uma Páscoa turística muito semelhante em tudo à do ano passado, embora, mais provavelmente, ela talvez fique ligeirissimamente abaixo daquilo que se passou em 2023, o que quer dizer que, do ponto de vista global, a possibilidade de se virem a bater os resultados do ano passado é ligeiramente mais remota também. Embora, pontualmente, numa ou noutra região, tal de facto possa vir a acontecer. Mesmo assim, pode-se afirmar que vamos ter uma boa época turística nesta Páscoa, sobretudo se tivermos em consideração todas as incertezas com que os consumidores se deparam, moralmente aquelas que afetam a sua capacidade aquisitiva. Mas também a confirmarem-se estes resultados, isto também quer dizer que a procura, tanto a de cá de dentro como a de lá de fora, está a alterar os seus comportamentos, adaptando-se à nova realidade e também às novas dificuldades, desconcentrando o seu habitual período de férias para fora daquilo que é a época alta, de modo a conseguir satisfazer a necessidade de viajar, a necessidade de retemperar forças com um custo inferior ao que teria se fossem feitas essas férias justamente na época alta. É que a Páscoa, apesar de tudo, não tem os preços tão elevados quanto estão no verão e também permite aproveitar a pausa letiva e também, em muitos casos, tem até a vantagem dos destinos não estarem tão perto da sua capacidade máxima, o que possibilita que lá está viagens bem mais aprazíveis. Daquilo que, entretanto, já se conhece e se pode antecipar, eu creio que podemos afirmar que os portugueses continuarão muito, como se costuma dizer, a ir para fora cá dentro. Perspectivamos uma boa procura por todas as regiões do país, mormente com o Algarve e a Madeira a recolherem o maior volume de turistas nacionais. Contudo, gostava de salientar e sublinhar que vamos assistir a um aumento da procura interna em todas as regiões.
Para além de Portugal, o mercado nacional está também a optar esta Páscoa por Espanha, aqui mesmo ao lado, mas também por Paris, combinando sobretudo a cidade de luz com a Euro Disney, por mini-circuitos europeus, por cruzeiros no Mediterrâneo, e aqueles que têm possibilidade de ir para mais longe têm o fator praia a funcionar como o grande fator de atração, e por isso muitas viagens irão ser feitas quer para Cabo Verde, quer para a República Dominicana. Já no que respeita aos mercados externos, perspectiva-se a habitual e tradicional invasão de espanhóis, em paralelo com a vinda de muitos turistas oriundos dos nossos principais mercados ou daqueles mercados mais tradicionais, como seja o caso do britânico para o Algarve e para a Madeira, dos alemães também para a Madeira e do mercado dos Estados Unidos da América, sobretudo para a região de Lisboa. Daqui resulta, ou se quisermos, daqui decorrem as previsões como as que foram divulgadas pela Associação de Hotelaria de Portugal no final da semana passada, em que a taxa de ocupação hoteleira a nível nacional expectável deve situar-se na casa dos 70%, com as três principais regiões turísticas, isto é, o Algarve, Lisboa e a Madeira, na casa dos 75%, o que, na minha opinião, não só configura, como também dá corpo a bons resultados ao nível do aumento da receita turística. Até para a semana, saúde, paz, votos de uma excelente Páscoa. Recorde que pode colocar as perguntas que deseja ver respondidas ou sugerir os temas que gostaria de ver abordados através do endereço programaturismoemdestaque@gmail.com. E se ainda não o fez, não perca a oportunidade e subscreva gratuitamente o meu canal. Para isso basta carregar no botãozinho preto que diz subscrever aqui mesmo por baixo da minha imagem, para dar a sua opinião, para partilhar ou simplesmente para ver ou rever os meus comentários.